maio de 2007. Declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Isaías, capítulo 44, versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem.
torna-te para mim, porque eu te remi. Correspondências recebidas. Da Caixa Econômica Federal, ofício número 151/2007, informando a liberação de recursos financeiros em 18/4/2007, no valor de R$ 12.500, destinado ao município de União da Vitória, referente à parcela de contrato de repasse assinado em 28/12/2005. Do vereador Altamir Moreira de Castilho, solicitando dispensa da sessão ordinária do dia 14 de maio por motivo de saúde. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 9/2007, de autoria do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Dispõe sobre denominação de Alvir Castanha, da área de lazer do bairro Dona Mercedes. Matéria enviada para parecer. Projetos 17, 18 e 20, enviado para as comissões permanentes desta Casa de Leis. Indicações. Indicação número 94/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Ao senhor Bashir Abbas, presidente da Comissão Municipal de Transportes Coletivos, para que determine a construção de um abrigo para os usuários do transporte coletivo urbano em um ponto a ser definido com a diretoria da Associação de Moradores do bairro São Gabriel. Justificativa. Com a chegada da estação fria, aliada à ocorrência frequente de chuvas intermitentes em nossa região, aquela população sofre com as agruras do tempo, enquanto aguarda a vinda do coletivo. São trabalhadores, senhoras, pessoas idosas, crianças, principalmente alunos que constantemente permanecem à mercê da chuva e do frio. Indicação número 95/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a equipe responsável pelo trânsito de nossa cidade, instalar lombadas nas proximidades do Centro de Idiomas Oxon e Escola Mundo Mágico, situados na rua Dom Pedro II, local onde já existem redutores de velocidade. Mas, infelizmente, condutores despreparados ignoram aquela sinalização e praticam alta velocidade, colocando em risco a todos que ali estudam. Indicação número 96/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente patrulhar e revestir com pedra brita a rua Arapongas, no bairro Musulon, em toda a sua extensão. Justificativa. Carros e motos têm dificuldades em subir a já referida rua, que está em lastimável situação, devido à passagem de ônibus circular que deixa a rua em péssimo estado. Indicação número 97/2007, do vereador Gilmar Jananchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine urgentemente a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita das ruas internas do Parque Nossa Senhora das Vitórias, local onde a população está sem condições de trafegar, e até mesmo os veículos, a exemplo da PAI, que necessita apanhar alunos naquele local, está encontrando dificuldades. Indicação número 98/2007, do vereador Gilmar Jananchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder urgentemente a reparos na confluência das ruas Luiz Volsky e João Marianhuc, no bairro São Brás, patrulhando e colocando pedra brita, local onde criou-se um enorme buraco, impossibilitando o trânsito normal dos munícipes. Indicação número 99/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, a Comissão Municipal de Transportes Coletivos, para que atenda a comunidade do Distrito de São Domingos, no sentido de instalar um abrigo de passageiros ao lado do portão da igreja,
onde principalmente crianças que ficam à espera do transporte escolar obrigam-se a permanecerem diariamente debaixo de chuva e sol. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário, Marco Antônio Caos, para que informe se há algum dos edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o vereador Sérgio Andrekovski e o vereador Jair Brunhago. Concedemos a palavra ao vereador Sérgio Andrekovski. Mesa diretora, senhores vereadores, munícipes presentes, nesse momento eu faço uso da palavra na tribuna para trazer especificamente 2 assuntos que acreditamos de ser importância para o nosso município, de importância para os servidores públicos e de importância também para a formação dos nossos jovens, qualificando-os e dando-os uma formação em condições de poderem competir no mercado de trabalho. Primeiramente, senhor presidente, vereadores que aqui estão, e principalmente os vereadores envolvidos, vereador Jair Brunhago e também o vereador Castilho, que tem nos acompanhado nessa empreitada, que é a questão do SAS, até porque conhecemos tão bem, porque somos servidores públicos, e, portanto, aquilo que funcionou bem em nosso município, infelizmente, por questões meramente burocráticas ou por questão de algum tipo de acerto mais aprofundado na questão funcional, não está funcionando nesse momento em União da Vitória, especificamente a questão do SAS. Nós, como já havíamos relatado há algum tempo atrás, havíamos feito reuniões com os diretores administrativos dos hospitais, havíamos ouvido as angústias dos hospitais, especificamente do Hospital Maternidade, até porque naquele momento era o hospital prestador de serviços e, como tal, cabia a ele responder, a ele, a entidade, a PMI, cabia a eles responderem efetivamente sobre a questão da renovação ou não do contrato do SAS. Ouvimos os 3 diretores administrativos dos hospitais, fizemos uma reunião, colocamos no papel, protocolamos inclusive a nível governamental, porque assim surgirão respostas realmente que são respostas reais àquilo que se espera ou não, para não haver qualquer tipo de engano para o funcionalismo. E de imediato, nós temos procurado entrar em contato com as secretarias, especificamente Secretaria de Estado da Administração e Previdência e também a Casa Civil, que é o órgão que efetivamente atua nessas questões pertinentes ao governo do Estado. Hoje participamos de mais uma reunião. Na segunda-feira que se passou, havia sido feita uma reunião com todos os diretores ou chefias de núcleo da região União da Vitória. E nessa reunião de hoje nós discutimos, até porque já temos a resposta a respeito das solicitações que foram feitas por parte dos diretores administrativos dos hospitais e que o governo do Estado não pode abrir mão, até porque se trata de um documento, é um contrato com parecer jurídico, um contrato, portanto, com aplicabilidade diante da Justiça, e eles não podem, isso foi o repasse oficial por parte da diretora do SAS, que eles não podem quebrar qualquer vínculo que existem das cláusulas contratantes e, portanto, se os 3 hospitais quiserem atender, como foi uma das propostas, não tem problema, mas o hospital que assinar realmente o convênio, assinar o vínculo, esse é o responsável efetivamente pelo atendimento e, portanto, caberá a ele arcar com todas as responsabilidades inerentes àquele contrato. Uma outra questão sobre a questão da coparticipação dos usuários do SAS, como era antigamente no IP, onde até 30% dos tratamentos seletivos, quer dizer, aqueles que você procurava a nível de consultório médico ou mesmo ambulatorial, até 30% deveria ser custeado pelo próprio beneficiário. E isso o governo do Estado não aceita, porque é uma das cláusulas bem específicas que, primeiramente, não pode haver cláusula de barreira, quer dizer, não pode haver, em hipótese alguma, limitação do número de consultas e também não pode haver qualquer tipo de cobrança. Então, diante desse impasse, hoje nós estávamos ali com a grande maioria das chefias dos núcleos e achamos por bem redigirmos um documento
estamos por receber esse documento do Governo do Estado. Será feita uma redação de um documento e esse documento será encaminhado provavelmente amanhã até a Secretaria de Administração e Previdência para que tome ciência, realmente informe, até porque parece que o Hospital de Guarapuava continua recebendo esses valores e eles teriam obrigatoriedade de contratar automaticamente um serviço em nossa cidade. Então, estou repassando isso para os senhores vereadores, especificamente para o vereador Jair, vereador Altamir, que está ausente, mas está aqui citado, e também o vereador Cordovan, até porque nós estamos nessa questão aí desde o mês de outubro do ano passado, para realmente tentarmos uma solução e a realidade dos fatos. Também o que me traz aqui essa tribuna são as questões que muitas vezes nós vemos como falta representatividade para a nossa região, na esfera federal, quando especificamente nós vimos que várias regiões de todo o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, receberam Cefetes, cursos técnicos a nível médio, ensino médio, também ensino superior, e essas unidades estarão sendo implantadas já de imediato, está sendo destinado recursos, verbas, para que ali possam ser alocados essas unidades dos Cefetes e assim, portanto, jovens, como estou vendo nesta noite aqui, nós que trabalhamos na educação sempre temos uma preocupação, porque o curso de Educação Geral é ótimo, prepara, mas prepara para o vestibular. E a preocupação sempre foi exatamente fazer com que o nosso jovem possa sair de uma instituição de ensino com a capacitação, com a capacidade de trabalho e principalmente com a formação profissional. Hoje o Túlio de França tem o curso de magistério, que foi uma luta encampada por mim, por esse vereador, juntamente com esta casa, desde o ano 2000 para que retornasse aquilo que nós já tínhamos. E foi um parto a fórceps, quer dizer, foi uma dificuldade enorme e somente ocorreu tendo em vista o apoio de deputados, na época, o deputado Anibele, que esteve conosco junto à liderança do governo naquela época, e ali então, junto ao secretário de Educação, conseguiu-se a liberação desse curso. Tem o Colégio São Cristóvão, que também tem o curso técnico em informática, mas fora isso daqui, também o Colégio Lauro Miller Soares tem o curso de enfermagem. Fora isso daqui, nós ficamos propriamente restrito a 3 áreas, quando nós poderíamos ampliar muito mais. E até um dos requerimentos que nós havíamos enviado no mês de março até a Secretaria de Educação, na quinta e na sexta-feira estiveram técnicos da Secretaria de Educação exatamente para ouvir os diretores de escola quais eram as suas pretensões junto às comunidades de ensino para que efetivamente no exercício 2008-2009 as escolas possam oferecer esses cursos. Quer dizer, não vindo de cima para baixo, mas exatamente o caminho contrário, de baixo para cima, porque é a comunidade. É o diretor da escola, são os professores, são os alunos, são os pais, é a comunidade que efetivamente sabe quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são, enfim, as necessidades laborativas, quer dizer, para formar mão de obra e assim esses profissionais serem inseridos no mercado, serem inseridos junto à comunidade para poderem trabalhar. Então eu quero nesse momento aqui, primeiramente, deixar gravado a nossa insatisfação, porque mais uma vez a região sul do estado, uma região histórica, ficou à deriva. Pato Branco, Francisco Beltrão, regiões que são muito mais novas, mais recentes em comparação à nossa região. Foz do Iguaçu, que é um município bastante antigo, também vai ser contemplado como unidade do Cefet. Aquela região de Medianeira já existe uma unidade do Cefet, Francisco Beltrão já tem. E outras regiões mais, se não me engano, são 7 ou 8 unidades que serão instaladas em vários polos, em diferentes polos do estado do Paraná, menos o polo, a região sul, que necessita mais do que nunca de escolas técnicas gratuitas, públicas, de qualidade, para que nós possamos formar os nossos jovens. Por que acontece isso? Porque não tem voz clamando lá no Planalto para mostrar que a região sul existe no mapa, existe no mapa do Paraná, no mapa do Brasil. Aonde que está o senhor Vagnoni, que ficou em 3ª classificação no município não da Vitória? Aonde que estão os demais deputados federais que aqui pegaram uma votação maciça? Eu fiquei em 2º, mas eu não me elegi. Mas mesmo assim existe um requerimento que está cobrando de forma efetiva para que essas pessoas se lembrem de União da Vitória não somente na época das eleições. E que o povo também fique alerta no sentido de que, a hora que virem pedir votos, aprendam a pedir qual é a tua biografia, o que se tem feito efetivamente em relação ao nosso município. Porque se nós não fizermos esse corporativismo,
Nunca nós sairemos do ostracismo que nós continuamos vivendo, um município com 117 anos e que faltam vozes clamando exatamente em benefício da região sul do estado. Existem políticos que lembram, existem políticos que são votados maciçamente, e vou dar nomes, Álvaro Dias, Osmar Dias, mas quando chega a época, efetivamente, de poder lutar em benefício da região sul, simplesmente continuam no ostracismo, continuam desaparecidos, mas daqui a poucos dias eles vão estar aqui. Aliás, se lembram de União da Vitória, se lembram das câmaras, senhores vereadores, quando é para prejudicar as câmaras de vereadores, pedindo unicamente redução do número de vereadores, mas esquecendo que eles deveriam também pedir o número de redução de deputados e senadores, e por que também não do mandato de senador, deixando de 8 para ser 4 anos. E essa, por sinal, é uma bandeira que nós estamos encampando junto com a UVEPAR, mostrando qual é o trabalho efetivo de cada deputado, para que deputados não tenham mais cabos eleitorais de luxo, que são os senhores vereadores, que muitas vezes aceitam servir-se de cabos eleitorais para aqueles que nada fazem ou pouco fazem, e depois ficam jogando matéria na imprensa, o seu bel prazer, mas esquecendo de encampar em lutas verídicas, como essa na área da educação, efetivamente na questão dos Cefetes. Então essa é a nossa responsabilidade, como políticos, como educadores, como profissionais da área de saúde, lembrados até pela Gazeta do Povo. Fico feliz, porque, por sinal, estou famoso. A Gazeta do Povo lembrou de mim, me ligou na semana passada, e eu fiz questão de dizer o seguinte: se vocês falarem que eu tenho um emprego público concursado, nunca dependi de governo, concursado para atuar no Banco de Sangue na 6ª Regional, aprovado em concurso público, não tem problema algum. Professor efetivo do Estado do Paraná na área de Química, não tem problema algum. Vereador de 2º mandato eleito com o voto popular, não tem problema algum. Agora, se colocar dinheiro e dá para se bancar uma campanha para frente. Então, essa é a realidade da vida daqueles que querem trabalhar em benefício da educação, em benefício da saúde, ao qual eu peço que os senhores vereadores somem, vejam quais são os deputados, vejam quais são os senadores que estão trabalhando e depois cobrem de uma forma bem clara, principalmente nas urnas. Nós não podemos perder um Cefete para a União da Vitória. Ouvi dias atrás, estava vendo o Godoy há pouco aqui, o Godoy cobrando na Rádio Colmeia. Parabéns a ele. Parabéns que tem encampado bandeiras, difícil muitas vezes se levantar, mas eu penso naquele adágio popular. Um incêndio é enorme numa floresta, mas quando um pequeno colibri vai com o seu biquinho pequeno e começa a aspergir gotículas de água, com certeza aquele incêndio será bem menor. Nós não queremos um incêndio, queremos o direito de União da Vitória aparecer e ter um Cefete na região sul do estado para podermos efetivamente defendermos a educação, a saúde, mas o preparo dos jovens, tanto daqueles que estão no mercado de trabalho, mas principalmente aqueles que aí surgirão e que hoje são crianças cursando de 1ª a 4ª e que posteriormente precisarão de escolas de qualidade ou escolas que terão que pagar e pagar muito, e nós sabemos a realidade que não é fácil o nosso povo. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção de todos. Agradecemos a participação do vereador Sérgio Andrecoves e convidamos o vereador Jair Prunhago a usar a tribuna. Quero cumprimentar nobres vereadores, membros da mesa diretora, munícipes presentes, de forma especial a professora Rosana, com alunos do Colégio Estadual São Cristóvão, que se fazem presente nessa sessão de hoje. É dessa forma, professora e caros alunos, de que a democracia toma cada vez maior volume. Seria interessante que todas as sessões das câmaras, da Câmara de Vereadores, toda segunda-feira, tivesse tomado esse plenário pela população. Desta forma, assim, teríamos fiscais efetivos do Poder Legislativo autorizados, realmente, porque são aqueles que elegem a nós para os cargos e têm o direito de cobrar. Primeiramente, gostaria de mencionar, enquanto os membros do governo federal ou deputados, senadores não agilizam a nossa região, nós, quanto vereador, diretor do Colégio São Cristóvão, protocolamos um projeto, um protocolo de intenções sobre 3 cursos técnicos para o Colégio São Cristóvão, junto ao Núcleo de Educação, e estaremos também enviando e fazendo o mesmo junto à Secretaria de Estado. 3 cursos protocolados neste ano: Gestão e Empreendedorismo, Comércio
e turismo. São os 3 novos cursos, além do curso de informática, que nós estamos pleiteando para o Colégio Estadual São Cristóvão. Por que nós iniciamos este ano esta batalha? Porque temos a certeza que o ano que vem teremos mudanças, porque é ano eleitoral e os governos ficam mais espertos e querem atender a população. Por isso, protocolamos esse pedido. Também, vereador, aproveitando a sua fala sobre o SAS, o vereador Sérgio, como chefe da 6ª Regional, junto com ele estive 3 vezes junto à diretoria-geral do SAS em Curitiba, fazendo contatos junto às diretorias de hospitais, enfim. E esta batalha incansável, infelizmente, ainda não logramos êxito. Mas a população de União da Vitória precisa saber: quem paga a conta do SAS em União da Vitória é a Secretaria Municipal da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória está pagando a conta do SAS. Ou seja, em levantamento feito por nós, junto ao sistema do Cisvale, junto à Secretaria Municipal de Saúde, junto a órgãos municipais, percebemos que aqueles funcionários do Estado não estão indo fazer as suas consultas em Guarapuava, nem em Ponta Grossa. Acabam, sim, fazendo suas consultas, conseguindo seus exames, seus tratamentos e cirurgias pelo SUS. E isto encarece o nosso sistema. Enquanto que o governo do Estado desprende 115 mil por mês para esta função, o qual não chega em União da Vitória. União da Vitória gasta mais 50 mil em média por mês para bancar a conta do SAS. Então, União da Vitória perde 2 vezes. Primeiro, porque os nossos professores e funcionários estaduais e polícia militar não estão tendo direito à assistência médica, conforme contribuem no contra-cheque todo mês. Mas, em segundo, quem está pagando essa conta e deixando de ser atendido é a população mais carente, que acaba, às vezes, não conseguindo o seu exame, a sua consulta, o seu medicamento. Isto é muito ruim. Por isso, preciso fazer esse registro. Também, aqui em mãos, tenho o convite da FACE, Uniuv, para, na noite de amanhã, inaugurar suas novas instalações do Campus 2. Com um grande detalhe, é uma estrutura muito bonita, fantástica, com qualidade, e que irá abrigar novos cursos para os nossos alunos de 2º grau, chegando ao período universitário. Também, hoje ainda, quando conversava com o prefeito em uma reunião, ele nos deixou a par do projeto que irá contemplar alunos de escola pública com bolsa de estudo para que possam, aqueles que têm necessidade, cursar o seu ensino superior. Isto é muito bom. É o trabalho da Faculdade Municipal, que é a Uniuv, juntamente com a administração municipal. Isto é interessante. E dizer que a FACE cresce a passos largos, enquanto outras entidades que dependem do governo do Estado, não. Nós, nas últimas semanas, temos acompanhado a Secretaria Municipal de Educação em várias escolas de União da Vitória, com a liberação de verbas para reformas e construções de novas salas de aula. São 600 mil reais sendo gastos na educação de União da Vitória. Mas nós éramos acostumados, a Itaú Pires, que era vereador, o Marcos Caos, enfim, éramos acostumados que quando nós precisávamos de uma sala de aula, nas escolas estaduais, onde tinha o município, bastava um telefonema para a Fundepar, uma solicitação, e as salas eram construídas. As nossas necessidades eram atendidas pelo governo do Estado. E isto não mais acontece há 4 anos e meio. E agora, de novo, o município de Vitória está gastando 600 mil, que poderia ser utilizado em outros projetos, no entanto, terá que desprender na educação, porque o atual governo do Estado não construiu mais nenhuma sala de aula em União da Vitória. Isto é uma vergonha. Antes, nós tínhamos, todo final de semana, ou inauguração de um centro comunitário, de uma creche, de um posto de saúde, de uma sala de aula, de uma quadra de esportes, enfim. E agora, há 4 anos e meio, que nós não recebemos nada no investimento social, da saúde e nem da educação em União da Vitória. Também não posso ser injusto. O laboratório de informática chegou com 2 anos de atraso, estão instalados. Hoje parece que resolveram o problema do laboratório Colégio São Cristóvão. No final da tarde estava funcionando, depois de 2 anos e pouco.
Espero que possamos realmente agora ter a capacitação dos nossos professores para que os nossos alunos passem a aproveitar e desfrutar desses laboratórios. Também, não poderíamos deixar de citar o prejuízo que a nossa região como um todo está sofrendo com a última resolução do presidente do IAP. O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, um órgão estadual, que por uma resolução do senhor presidente, proibiu qualquer forma de extração de material lenhoso ou tora ou madeira. Apenas é permitido eucalipto e pinos. Isto é uma forma de estimular o exótico. E a bracatinga, inclusive, está proibido o corte, que é mata nativa na nossa região, que tem período, o qual, que se não for cortado e após isso queimado o solo, ela não nasce. Também é proibido fazer queimadas. Automaticamente, assim como o CONAMA, por uma resolução burra que eu anunciei há 3, 4 anos atrás que aconteceria, a extinção do pinheiro araucária, hoje o IAP irá extinguir a bracatinga no Paraná. Porque a bracatinga, para nascer, ela precisa da quebra da dormência e é feito com a queimada. A bracatinga irá sumir nas nossas matas com essa resolução do presidente, o qual não entende nada de meio ambiente. E sim, está tomando uma medida raivosa, baseada no nosso aloprado governo do estado do Paraná. Tá certo? Eu acho que está precisando realmente mais bom senso. Por quê? Eu acho que faltou gardenal na Secretaria de Saúde, pelas últimas medidas que esse governo tem tomado. Está desequilibrado. Proibiu também a venda de qualquer insumo ou produto agrícola que tenha como componente glifosato, ou, que muitos conheçam, na composição do Roundup. Este defensivo utilizado na lavoura não é tóxico, o qual eu vi na região de Paula Freire, sendo aplicado em área de pastagem, com o gado dentro da pastagem, pastando ao mesmo tempo. Nenhum produtor faria isso se ele fosse venenoso. No entanto, no Paraná é proibido usar glifosato. Por quê? Para impedir o transgênico a soja. Só que a soja é a solução do mundo no biodiesel. Seja transgênica, que não serve para alimentação, mas é certa para a produção do biodiesel a baixo custo. Esse governo está levando o Paraná na contramão. Prega uma coisa e pratica outra. Também não entende porcaria nenhuma de meio ambiente. Com o glifosato, no Roundup ou outro que seja, sistêmico, ele, com uma única aplicação, faz a dessecação, plantio e a colheita da soja. Ou de outra lavoura que seja. Não sendo com o glifosato, terá que aplicar de 2 a 3 vezes no ano outros venenos que são ofensivos e poluem 3 vezes mais o nosso meio ambiente. Totalmente fora de qualquer norma ou regra. Realmente, a saúde de União da Vitória deve ter problema. Como eu disse, deve estar faltando gardenal para aquele maluco. Tá certo? Não bastando o apoio que dá, às vezes, ao nosso governo federal, de forma irresponsável. Governo federal este, que fica aí dando subsídio e perdoando dívida de um país que tem como presidente um índio cocaleiro. Infelizmente, doou a Petrobras para esse país por um preço que dá para comprar 2 carros de alta linha nos Estados Unidos. 2 carros por toda a rede da Petrobras que tem lá na Bolívia. Eu não sei o que ele achou. Se é para os companheiros que ele precisa mandar esse material, quem sabe do companheiro lá, não entendi. O nosso país está sendo rifado e com o apoio do governo do Paraná. Infelizmente. E União da Vitória está sendo retalhado por este governador. As obras iniciaram, não estão sendo concluídas, não construiu nenhuma sala de aula, não investiu nenhum posto de saúde e não fez nada por União da Vitória. Ele julga pela derrota nas urnas, por ter perdido em União da Vitória, acredito eu. Pires, nós estamos fortes, porque eu acho que só eu e você que fomos liberados ainda, fugimos do sistema, porque o prefeito não conseguiu segurar a gente para fazer campanha. Se nós aí, em 2, como vereador, vencemos o senhor Requião e União da Vitória, então o homem está fraco. Mas não adianta querer vir retalhar o município por causa disso. E hoje, um secretário recebia um telefonema, e quando ele viu do que se tratava, deixou o telefone no viva voz. Quando era sobre máquinas a serem adquiridas
para municípios que apoiaram o senhor Roberto Requião. E o nome de União da Vitória não foi citada. E o prefeito, com as suas equipes, trabalhou sim. Mas, no entanto, o povo de União da Vitória hoje está sendo punido dessa forma por esse maluco aí que governa o estado do Paraná. Eu não consigo entender. Eu acho que precisa dar um jeitinho, o senhor secretário de Saúde, de mandar uns comprimidos de Gardenal para ele tomar sistematicamente, para ele parar de loquear. Sem falar que na semana passada, junto com o vereador Sérgio, nós vimos o ônibus lá na frente, que no outro dia disse que não existia e sorteou um de brinquedo para a reunião lá dos secretários. Né? Então, realmente perdeu toda a credibilidade junto ao governo do povo do Paraná e está cada vez pior. Mas eu não deixo de citar aqui e mencionar. Também, nos próximos dias, está respondendo, bem nos próximos dias aí, mais um processo feito pelo PT contra mim e União da Vitória. Mais um, só mais um. Mas não é assim que vão fechar minha boca, não é. É com obras, não vou me calar, porque o deputado Pedro Ivo sabe que as verbas estão sendo seguradas pelo governo. O senhor Anibele sabe que as verbas estão sendo retidas para a União da Vitória para que não venham para cá. E o senhor Alexandre Cury também. Esses três têm que realmente ir lá e cobrar do governador isso. Eu sei que, eu acho que estou sendo transmitido ao vivo. Né? Pode dizer para o rapaz lá, né, que vou continuar falando. Né? Transmissão ao vivo é melhor para ele ouvir. Eu só vou parar de criticar isso a hora que liberarem o dinheiro que é de direito do povo de União da Vitória. Porque este governador está atendendo apenas os municípios o qual ele foi bem votado, ou que ganhou as eleições. Se foi mal votado no povo do Paraná, foi por incompetência, porque trabalhou mal. Tá certo? Fica aqui o meu registro, como vereador, da nossa posição de União da Vitória. Também eu quero destacar aqui a presença da professora Alma Weber, né, que acompanha também junto com os nossos alunos do Colégio Municipal. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago e não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caos, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamental da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 17/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamental da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Requerimento número 140/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal, para que, em entendimentos com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que seja ampliado o horário de atendimento à população junto ao posto de saúde do distrito de São Cristóvão, principalmente em horários noturnos. Justificativa. A população residente no distrito de São Cristóvão trabalha durante o dia, e são muitos casos de pais que necessitam deslocarem-se à noite para consulta médica, seja para si mesmo, filhos ou pessoas idosas. Assim, aquela população sofre com as circunstâncias em que necessita de atendimento quanto a consultas e outros serviços de saúde, precisando deslocarem-se ao pronto atendimento emergencial no centro da cidade para serem atendidos. A grande dificuldade diz respeito a transporte e às agruras do tempo, principalmente nesta época de outono e inverno, quando é comum a ocorrência de doenças respiratórias. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 141/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal, para que, através das secretarias competentes, seja construída a capela mortuária junto ao cemitério do distrito de São Cristóvão, determinando também estudos no sentido de proceder a uma reformulação com a construção de gavetas verticais, aumentando assim a capacidade,
uma vez que aquele cemitério encontra-se superlotado e não há mais terreno disponível para sepultamentos naquele Campo Santo. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, em São Cristóvão, a necessidade de nós ampliarmos locais para sepultamentos é emergente. Também a solução encontrada, junto com um estudo feito com a equipe de planejamento que lá estivemos, é a rua que passa em frente ao cemitério, né, que na frente do portão, seja a partir do portão em direção ao Rio Iguaçu, reduzida a rua em 2 metros e utilizado essa faixa para que seja feito um sistema de gavetas, ao exemplo que nós temos aqui no cemitério central de União da Vitória, para que possamos, sim, permitir lá que continuemos lá a ter esse espaço. Também a necessidade da reforma da capela e que já saiu a autorização na tarde de hoje, que lá estivemos. É uma necessidade emergente devido a esses momentos difíceis para as nossas famílias, porque lá, não apenas de São Cristóvão, mas de todos os bairros acabam sepultando seus entes queridos naquele Campo Santo. Coloca em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 142/2007 do vereador Jair Bruniago. O distrito de São Cristóvão experimenta um intenso crescimento demográfico, com ações que motivam a construção de novas residências, principalmente depois que foram demarcados os bairros e também mais recentemente devido ao asfalto do chamado Anel de Integração, que trouxe novo surto de progresso ao populoso distrito. Mas com esse crescimento, verifica-se também o aumento da violência. É grande o número de ocorrências que sacrifica a população herdeira e trabalhadora que lá reside. Assim, solicitamos a ação do Executivo Municipal, no sentido de proceder à reforma das instalações da antiga sede da subprefeitura, dotando-a da infraestrutura necessária para abrigar um módulo policial. Isto posto, senhor prefeito, solicitamos para que seja contatado o ilustre senhor Major Nelson Argentino Soares Júnior, comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, solicitando a este para que designe policiais militares de sua corporação para ocupar o prédio, prestando auxílio à população, garantindo segurança mais efetiva e declarado combate aos marginais que atualmente praticam diversos tipos de ações ilícitas, as quais a presença da Polícia Militar, por certo, virá a coibir. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, essa necessidade, principalmente tendo em vista os períodos de chuva ou frio, acaba tendo pouco policiamento e próximo ao Colégio São Cristóvão está aquele prédio abandonado ali, que no momento serviria tranquilamente com baixo investimento como um módulo, um destacamento para que a Polícia Militar possa atuar de forma melhor e ter um grupamento maior em São Cristóvão. São Cristóvão hoje tem aproximadamente mais de 20 mil habitantes. Portanto, já se faz necessário esse destacamento. E aí precisa a parceria Poder Municipal e Estadual, com certeza, para ampliar a nossa segurança. Coloca em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 143/2007 do vereador Sérgio Andrekovski. Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria pertinente providências no sentido de efetuar a colocação das placas nas ruas e praças de nossa cidade, alertando sobre o uso de focinheiras em cães de grande porte, conforme dispõe a Lei Municipal número 3038/2003, de 20 de março de 2003. Justificativa. Apesar da lei municipal ter sido aprovada no exercício de 2003, portanto com existência legal há 4 anos, notamos que são raros os donos de cães de grande porte que adquiriram e utilizam a focinheira, quando em relação com seus cães nos logradouros públicos da União da Vitória. A fiscalização dessa lei também não vem sendo exercida de fato, e quando interpelado, o dono do cão diz desconhecer a lei. São ações evasivas que evidenciam o não pagamento da respectiva multa. Solicitamos a colocação das placas de advertência, dizendo do uso obrigatório das focinheiras
e maior fiscalização no sentido de que esta lei seja cumprida, para que, repentinamente, não seja preciso lamentar algum acidente com o ataque desses animais. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, há alguns meses atrás estivemos conversando inclusive com os promotores de justiça a respeito disso, até porque se existe uma lei, uma legislação específica, no caso de um ataque de um cão de grande porte, como especifica a lei, não é crime culposo, é crime doloso. Doloso porque existe a lei e a lei está sendo descumprida de forma sistemática. Então o que nós temos feito nesse sentido aqui é cobrar uma forma pela qual nós podemos fazer com que a população tenha conhecimento de que essa lei existe. É exatamente fazendo com que as ruas, as praças, enfim, a população saiba que existe uma lei e que essa lei deve ser cumprida, não com o intuito de penalizar o dono, ou pior ainda o animal, não é isso, mas é proteger a população no seu ir e vir, para que evite-se de todas as formas possíveis qualquer tipo de ataque, porque quando, tomara que nunca exista, mas se porventura existir um ataque de algum animal dessas raças específicas que foram citadas no corpo da lei, automaticamente o proprietário ou o condutor desse animal vai ser enquadrado de forma muito grave, e é por isso que nós estamos esperando, primeiramente, a não lesão corporal, mas principalmente também a proteção dessas pessoas que desconhecem a lei e, portanto, acabam infringindo-a. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, infelizmente, na tarde de hoje, eu presenciei um ataque desses de um pitbull na Avenida Paula Freitas, no passeio de pedestres, aonde um irresponsável descia com um cão desses, e o qual atacou um ciclista próximo a esse ponto, o qual conseguiu livrar-se. Por quê? Outras pessoas interferiram, inclusive o senhor empurrando uma bicicleta de encontro. Isto tem que ser realmente cumprido, porque ali poderia ter gerado um problema muito sério. Assim como tivemos, inclusive, um vereador, há tempo atrás, atacado por um animal desse. Da tal incidência que tem acontecido. E junto ao pronto-socorro, são inúmeros as ocorrências que nós vemos de ataques feitos por esse tipo de animais, os quais passam a semana toda fechada e, às vezes, no horário de folga, um final de semana, é levado para fora esse animal para um passeio e o mesmo acaba ocasionando acidentes em pessoas que nada devem ou tem culpa de um maluco desse criar um animal perigoso dessa forma e, principalmente, sair em rua, em espaço público, sem a colocação da focinheira. Este senhor, esse rapaz que conduzia esse animal, após o ataque dele, tentando colocar a focinheira, não conseguiu. Ele teve que ir arrastando o animal embora e ele não deixava. O perigo é iminente. E eu vi em vários pontos já da cidade essa raça de animal que está se tornando uma arma perigosa em União da Vitória. Porque enquanto é novo, é filhote, é bonito, o dono cuida e faz todos os cuidados. Mais tarde, esses animais, tão quanto outros que hoje estão aí perambulando nas ruas, poderemos ter um animal desta raça atacando pessoas aí sem ter o nome do proprietário, ocasionando fatos terríveis, como temos visto pela televisão. Com a palavra o vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia de hoje, coincidentemente, eu, aqui pela frente da Câmara, estacionava aqui ao lado, um cidadão, um jovem de aproximadamente 20 e poucos anos. Um jovem de aproximadamente 20 e poucos anos passava com a Akita, sem focinheira, e eu, de dentro do carro, perguntei ao moço se ele tinha conhecimento de que era proibido. Ele deu risada, virou as costas, atravessou a rua, foi na frente do barbeirinho ali, aqui em frente, ficou ali mais ou menos uns 3 minutos. Infelizmente eu não encontrei ninguém que pudesse tomar alguma atitude, não havia nenhum policial para que nós solicitássemos que fosse abordado, porque, na verdade, o rapaz saiu dando risada e desconhecendo totalmente, ou deve ter conhecimento, mas, infelizmente, eles não estão respeitando a população, na verdade, porque o momento em que vier a acontecer qualquer tipo de ocorrência, como já foi dito aqui, aí as consequências serão realmente gravíssimas. Então, essa lei, que é de nossa autoria e de autoria do vereador Sérgio, do mandato passado, é uma lei que terá que ter uma fiscalização mais efetiva e com maior
com maior frequência em cima, inclusive pela própria Polícia Militar e os fiscais da Prefeitura Municipal. Obrigado. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, nós, na verdade, quando fazemos a lei, é importante que toda a população de União da Vitória tenha conhecimento desta lei. Porque a gente sabe o perigo que é um cachorro mordendo uma criança, uma jovem, uma senhora. Mas mesmo nós e os jovens que aqui estão, tem que também saber o dever de que eles também são fiscais, que eles também têm o direito de imputar ao dono do caminhão a responsabilidade, dizendo assim ao cidadão: cidadão, existe uma lei de que o senhor está proibido de transitar com este cachorro. Esse é o dever de cidadão, e é por isso que é importante que jovens que aqui estão do Colégio São Cristóvão, que têm a grande liderança do futuro de ter lei, saber que existe lei e que todos nós somos responsáveis. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, Fernando Moura e Sérgio de Clóvis, eu tenho dito que leis boas tem que ser feita grande divulgação. É importante até que a prefeitura passe, através da imprensa, a patrocinar tipos de informação dessa lei, para que o povo tenha o direito. E para aqueles que ainda usam, e aqueles que desafiam as autoridades, possam realmente ser punidos. É importante a divulgação, é importante que o povo conheça, tenha conhecimento e exija dos infratores o respeito às leis do seu município. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Concordo também com os vereadores que antecederam. Essa lei aqui já é de 2003 e ela, na verdade, ela não está sendo executada. Há 60 dias chegou nessa casa aqui, fotos através do secretário da Saúde, Dr. Henrique César Guzoni, que as placas feitas, eles enviou para nós, vereadores, que elas já iam ser colocadas. Isso já passou 60 dias e não foi colocadas. Não sei porquê também, mas elas estão feitas, então elas têm que ser colocadas para a lei ser aplicada. Porque às vezes a pessoa também não sabe. E que nem falou o vereador Gilberto Brites, se essas placas em logradouros e algumas ruas da cidade, com certeza a população vai saber que essa lei existe. Então nós temos que aplicar e as secretarias que estão envolvidas têm que dar mais agilidade também. Além das placas, também uma divulgação através de folhetos nas escolas, principalmente onde que o maior número de jovens estão inseridos, realmente deveria existir também essa divulgação através de panfletos. A prefeitura deveria também tomar essa iniciativa. Então eu solicito até o vereador, se for possível, anexar também essa colocação no seu requerimento. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 144/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Na pauta aqui, onde está Tarso Ongeiro, tem que mudar, Fernando Haddad. Os vereadores que têm essa pauta. Número 144/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor Fernando Haddad, excelentíssimo ministro da Educação, para que se digne determinar estudos no sentido de incluir a União da Vitória, Paraná, para receber uma unidade do Cefet, a fim de que a região sul do Paraná possa contar com a educação de excelência com o objetivo de formar, qualificar e requalificar profissionais nos vários níveis e modalidades de ensino para os diversos setores da economia, além de realizar pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos, de forma ética e produtiva, com a comunidade para o desenvolvimento social e tecnológico desta grande região, que ressente-se de ações nas áreas do ensino, pesquisa e extensão. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Concordo com o requerimento do vereador Sérgio, vai ter a minha aprovação, mas há uns 15, 20 dias atrás, participei de uma reunião, tinha mais vereadores aqui, foi numa reunião daquela COSAS, junto com o deputado Pedro Ivo, depois conversamos sobre a ponte, e ele nos mostrava um projeto dele, até ele pedia o apoio do prefeito Hussein Bakri, para que esse projeto desse em continuação, e ele pedia na época um terreno para o prefeito. Pois bem, eu vi várias reportagens, tal, que o estado do Paraná ganhou 6
centros, Cefetes desse, e Santa Catarina tinha ganho 1 ou 2. E existia um oco entre a região sul do Paraná e o norte de Santa Catarina. E essa briga era para que caísse a União da Vitória. Infelizmente, o vereador Sérgio vai ter meu voto, mas a semana passada, na segunda-feira, através da senadora do Partido dos Trabalhistas e mais alguns, essa unidade veio para Canoinhas. Eu acho que temos que batalhar para que venha para a União da Vitória, mas, infelizmente, nós já estamos muito próximos. Canoinhas, no sábado, acabou de ganhar um centro, o Cefet. Isso faltou, realmente, o que o senhor falou na tribuna, faltou de representatividade política em termos da esfera federal. E, infelizmente, pelo que eu senti, nós não vamos conseguir tão já, por causa que o estado de Santa Catarina, aqui em Canoinhas, acabou de ganhar um Cefet. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Na verdade, o pronunciamento do nobre vereador Sérgio Cláudio está ceifado de razão. Ele não falou aqui, ele falou que foi o segundo colocado, o primeiro foi o Vanhone, o terceiro, deputado nosso, quem que é? Primeiro é o Roveda. Então o Roveda foi o primeiro, e que é o representante nosso, e que infelizmente talvez desse o Ayrton Roveda o grande presente para a Vitória, mas não conseguimos. E perdemos. E quando a gente perde uma obra dessa, não tem reversão. A nossa juventude de União da Vitória da região sul do Pará perdeu talvez uma dos encantos de obra, que é um Cefet. Não tem quem não sonhe por um colégio desse porte. Mas nós já perdemos. Se Canoinhas ganhou agora, e é um trabalho da senadora Ideli Salvati, teríamos que nós, e o deputado Roveda, podia ter sido capaz, ele que já apoiou o senador Osmar Dias, podia ter conseguido junto com o Álvaro, mas nós perdemos. E de repente, então, de que adianta elegermos um deputado federal para que na hora que nós precisamos, não temos o compromisso dessa pessoa com a União da Vitória? Isso é uma coisa séria. Por isso é que o povo também tem que saber, na hora de escolher os seus representantes, na sua proposta. Ele tem que ter uma proposta para que o povo saiba da importância do seu voto. Por isso que o voto é importante na escolha do seu representante. Mas nós já perdemos. E ao perder, é uma pena, porque a gente sabe como é difícil. O próprio Jair Brunhago faz 10 anos que luta para que no cemitério seja feita uma capela mortuária. 10 anos! E nós conseguimos. Eu até discordo do vereador Jair Brunhago quando ele quer usar uma rua, porque essa rua é uma coisa muito difícil de conseguir uma rua. Se você vai fechar uma rua para fazer um cemitério, é 2 metros. Nós queríamos que, de repente, a prefeitura tivesse 100 mil metros para comprar para fazer um cemitério moderno. São Cristóvão, inclusive, tem um cemitério muito ruim, muito feio, com grande deficiência. Você não consegue enterrar hoje uma pessoa em São Cristóvão, porque você tem que passar por cima de todos os túmulos. Mercê de um trabalho ruim, de uma coisa feia, que precisa ser muito melhorado. Pelo menos São Cristóvão deveria ter um cemitério bonito. Isso é o que nós pedimos para não perder o tempo. O tempo na política é muito tempo. E por isso que, ao perdermos uma indicação do Cefet, nós perdemos não só o Cefet para os jovens e para a população do sul do Paraná, nós perdemos 20 anos de progresso e de desenvolvimento. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, aqui não querendo fazer defesa nem isentar o deputado Roveda, mas acompanhei o trabalho do deputado Roveda junto ao Ministério da Educação, junto também ao senador Álvaro Dias. Este sim, o senhor Álvaro Dias, não demonstrou interesse. Mas o deputado Roveda fez todo o trâmite legal tentando trazer isso. Inclusive, tenho cópia de documentos enviado por ele para os vários órgãos tentando trazer para cá. Sem dúvida nenhuma, foi um dos que batalhou. Não podemos esquecer também que o senhor Reinaldo Stefanes foi muito bem votado em União da Vitória e hoje ocupa um cargo excelente no governo do governo federal, e é do Paraná e bem votado aqui, que poderia, no mínimo, trazer e instalar aqui um colégio agrícola ou de formação de engenheiros florestais, ambientais ou agrícolas, engenheiros agrônomos para nossa região. Outros deputados, esses sim, não fizeram nada. E alguém com o poder que tem o seu Reinaldo Stefanes, sem dúvida nenhuma,
seria a pessoa certa. E foi contactada pelo deputado Ayrton Roveda, assim como o deputado do PT, a bancada do PT, o senhor Ayrton Roveda, me mostrou cópias e me deixou cópias de documentos pedindo apoio para que a nossa região da União da Vitória, se não fosse União da Vitória, fosse um dos 10 municípios, recebesse as novas instalações do Cefet. É questão de justiça ter que mencionar isso. Também, quando mencionei sobre o cemitério, já que foi citado, foi apenas uma lasquinha. E do lado que está o cemitério, nenhum carro vai sair de dentro dos túmulos, tá bom, senhor presidente? Uma parte, senhor. Não Com a palavra, o vereador Sérgio. Justamente gostaria mais uma vez de me reportar, todos esses, pegaram votos de União da Vitória, não fizeram nada, não documentaram, não trouxeram, caracterizam-os como lesa pátria, aqueles que usufruem do benefício, o benefício maior chamado voto, e que não encampam lutas como essa, lutas que são na área educacional, lutas que são na área de saúde, e que posteriormente aqui estarão novamente, para mentirem, para enganarem, para ludibriarem, para utilizarem-se, inclusive de títulos, que se eu pudesse, sozinho, eu caçaria uns 2 ou 3 títulos de cidadão honorário que eu concedi como vereador desta casa. E hoje faço questão de frisar, esses lesa pátria não receberão de mim, além de nenhum tipo de citação, quanto mais algum tipo de homenagem, porque não merecem e nada tem feito em benefício da região sul do Estado. E se a região sul do Estado está dessa forma, se deve exatamente ao despreparo desses políticos que lá estão ocupando algum cargo público e não merecem, mais uma vez faço questão de frisar. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 145/2007 do vereador Sérgio Andrekovski ao senhor Henrique César Guzoni, secretário municipal de saúde, para que estude a contratação de profissionais de saúde, agente comunitário de saúde, auxiliares de enfermagem, para atendimento dentro do programa de saúde da família, para atuarem na localidade do bairro São Gabriel e região, pois é uma justa reivindicação daquela comunidade, já acordado em reuniões com o prefeito municipal. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço requerimentos como este, 145/2007, mas conhecendo bem a realidade da saúde, eu nem sei se deveria mantê-lo, porque realmente a saúde pública, até aqueles que estiveram participando hoje da reunião com o SAS, podemos dizer que está falida, totalmente falido. Eu tenho recebido ligações de prefeitos e faço questão até de nominar o prefeito de Bituruna, prefeito Lauro Agostini, que investe 29% do orçamento municipal, ao qual ele teria obrigatoriedade por lei de 15% na área de saúde. E hoje, na conversa que nós tivemos, e até analisando os balancetes do repasse de recursos para o PSF, eu não sei nem o que falar quando as justificativas vêm que está em planos ou estão sendo detalhados recursos e assim por diante, porque realmente está sobrando quase que tudo para as secretarias municipais de saúde. Então esse requerimento nós fizemos, foi realmente acordado, foi acertado junto àquela comunidade que precisa muito de atendentes comunitários de saúde, mas infelizmente aquilo que tem que ser feito, a lição de casa por parte dos governos, das esferas superiores, principalmente o governo federal, que fica com a maior fatia, realmente é desanimador, é desalentador, e cada vez mais a saúde pública fica à mercê daqueles que fazem ou daqueles que tão pouco fazem, e acaba sobrando tudo isso aqui para o município. Nós queremos que seja analisado com carinho por todos os senhores vereadores esse requerimento, de extrema importância. Reconhecemos o trabalho que é feito pelos atendentes comunitários de saúde, enfim, pelas equipes do PSF, Programa Saúde da Família, só que, infelizmente, faltam recursos para que lá na ponta seja sentido toda a utilidade se realmente se investisse em saúde pública de base, saúde pública preventiva, assim a população realmente gozaria de saúde e as pessoas teriam uma vida mais feliz, mais alegre e principalmente revestida daquilo que é o dom maior que Deus concede, que é a saúde das pessoas. Com a palavra, o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, e eu gostaria só de solicitar ao companheiro Sérgio Andrekovski que realmente continue, porque
mormente agora que Vossa Excelência ocupa o cargo de secretário regional da Saúde, é importante que a gente continue lutando por essa saúde tão deficitária. Mas me parece, como o senhor Vossa Excelência fala em falência, me parece que não existe nada. Está tudo falido. A nível do governo estadual, municipal e federal. Federal começando com dificuldade, estadual com dificuldade, passando por um município que tem que arcar com grandes responsabilidades, além do que ainda é o órgão que encontra toda a contestação do seu povo. Mas eu quero dizer de que a gente não pode desistir. Porque, como é que bem falou o companheiro Jair Brunhago, como é que nós vamos desistir da segurança pública vendo um bairro de São Cristóvão com 20 mil pessoas, que não tem um policiamento, que tem dificuldade, que tem só uma viatura, que passa lá de vez em quando, que não consegue, inclusive, mandar prender um cachorro, quanto mais um bandido. O bandido está muito mais esperto que o cachorro em São Cristóvão, e nós temos grandes problemas em São Cristóvão. Por isso que a gente continuar martelando, continuar discussando, que os vereadores realmente façam, porque, vereador Sérgio, a partir da hora de nós nos calarmos, de nós não fazermos o requerimento dizendo pela falência dos órgãos, realmente é muito difícil para nós. Nós temos que trabalhar, bater, até que as coisas realmente possam melhorar nesse país. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 146/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Ao senhor comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Nelson Argentino Soares Júnior, para que atenda aos reclamos da população dos bairros Cristo Rei, João Paulo II e Jardim Roseira, determinando o policiamento ostensivo entre esses bairros nos horários das 11h30 e 17 horas, efetuando inclusive a abordagem e verificação de documentos quando entender necessário, uma vez que são inúmeras as informações recebidas por este vereador de que elementos suspeitos rondam as imediações, causando apreensão à população e preocupando pais de alunos que estudam em colégios naquela região, onde muitos percorrem longos trechos a pé para irem e retornarem às suas residências. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 147/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. A dificuldade para se encontrar uma determinada rua em nossa cidade que não seja no anel central é comprovada por carteiros, cobradores, entregadores de mercadorias. Nos bairros de nossa cidade, podemos encontrar poucas placas de sinalização. Já no distrito de São Cristóvão, maior distrito de União da Vitória, contando hoje com mais de 18 mil habitantes, a dificuldade supera as expectativas. Senhor Prefeito, por várias vezes solicitamos a colocação de placas indicativas aos moldes do vizinho município de Porto União, onde as ruas são identificadas nos postes da rede elétrica. Para tanto, gostaria de poder contar com a sensibilidade de Vossa Excelência, no sentido de proporcionar a todos os moradores e trabalhadores em geral maior facilidade no reconhecimento das ruas de nossa cidade, principalmente dos bairros e distritos. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 148/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. O revestimento da rua Suzana Otília Schill, inaugurado recentemente, proporcionou uma maior facilidade de acesso por todos que buscam conhecer o Alto do Morro, com uma visão diferenciada da nossa cidade, e especialmente conhecer a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Mas moradores das ruas Hugo Urchi, Catarina Urchi e Onildo Ache Castelli detectaram um problema fácil de ser resolvido, ou seja, no sentido aclive destas 3 ruas, quando ocorrem fortes chuvas, as pedras britas colocadas nas mesmas e a lama invadem a via pública recentemente assaltada, colocando em risco os ciclistas que descem do morro, além da sujeira que permanece na pista. Para tanto, senhor prefeito, os moradores se prontificam a colaborar com a benfeitoria
no sentido de que seja asfaltado ao menos alguns metros dessas ruas, evitando que este problema continue e também se evite um acidente de maior gravidade. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 149/2007 do vereador Sérgio Andrekowski. A população que se utiliza de veículo como meio de locomoção busca uma alternativa junto à Comissão de Trânsito, no sentido de alterar a via preferencial na confluência das ruas Mário de Pou e Joaquim Fernandes Luiz no bairro São Joaquim, bem como, conforme manifestação do comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, em anexo, solicitamos estudos no sentido de possibilitar a inversão de preferencial na saída da ponte do Mício Caramela, à esquerda, ao adentrar na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e Rua Coronel Amazonas. No bairro São Joaquim, o fluxo de veículos oriundos da Rua Francisco Fernandes Luiz, sentido distrito de São Cristóvão Centro, que adentra a Rua Mário de Pou, ultrapassa as expectativas. E quando encontra a confluência com a Rua Joaquim Fernandes Luiz, principalmente em horários especiais, um grande engarrafamento acontece, justamente por ter um motorista que atender placa de preferencial. A expectativa de vários condutores de veículos é de que a Rua Mário de Pou, nesta confluência, passe a ser preferencial, fazendo com que os veículos que saem do bairro São Joaquim, sentido Ponte do Mício Caramela, que não são em grande número, passem a obedecer uma nova preferencial, evitando dessa forma os congestionamentos. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. Número 37/2007 do vereador Sérgio Andrekowski. Promovido anualmente o prêmio Denatran de Educação para o Trânsito, é uma iniciativa que tem como objetivo estimular crianças, jovens, educadores, profissionais de trânsito e profissionais da comunicação para refletir sobre o trânsito no contexto da cidade, da sua relação com o meio ambiente e na qualidade de vida, de modo a contribuir para a adoção de comportamentos e sedimentação de hábitos que tornem o trânsito mais seguro, civilizado e humano, contribuindo para a redução do número de acidentes, mortos e feridos. Assim, é com grande satisfação que expressamos votos de parabéns e aplausos ao estudante Luiz Fernando Colombelli, aluno do Colégio Giuseppe Bugatti e União da Vitória, pela conquista da 3ª colocação no 6º Prêmio Denatran de Educação para o Trânsito. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 38/2007 do vereador Sérgio Andrekowski. Um voto de aplausos, parabenizando a nobre classe dos enfermeiros pelo transcurso do Dia Internacional do Enfermeiro, comemorado no dia 12, em referência a Florence Nightingale, o marco da enfermagem no mundo, que nasceu no dia 12 de maio de 1820. A profissão tem sua origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e deficientes. Durante séculos, a enfermagem forma profissional em todo o mundo comprometido com a saúde e o bem-estar do ser humano. Só no Brasil, são mais de 100 mil enfermeiros, além de técnicos e auxiliares de enfermagem, que somam cerca de 900 mil profissionais em todo o país. Entre os desafios do profissional está a própria formação. O enfermeiro do novo milênio deve estar atualizado com o desenvolvimento das novas tecnologias, com as condições de saúde e com o próprio sistema de saúde do país. Tramita-se o teor desta moção a todos os segmentos da enfermagem local e estadual. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 39/2007 do vereador Gilberto Francisco Brits. Um voto de aplausos, parabenizando os empresários, senhor Luiz Fernando Godinho
e Luciano Silva, sócios proprietários da empresa Choperia e Danceteria Divas Limitada, pelo novo empreendimento situado na Rua Coronel Amazonas 80, onde na data de hoje inaugura o La Luna Divas Clube, com uma visão futurista para a nossa cidade e região e, acima de tudo, com coragem, pois tratou-se de empregar recursos financeiros consideráveis na reforma e readequação do imóvel. Esses dois jovens empresários abrem um espaço para a nossa população, principalmente a classe jovem, aos moldes de vários clubes do ramo existentes nas principais cidades do Brasil. Tramita-se o teor desta moção aos homenageados. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 40/2007 de todos os senhores vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Laura Henrich, ocorrido no dia 13, próximo passado. Senhora Laura, de tradicional família de nossa cidade, era mãe do professor, radialista e desportista, senhor Ivan Henrich. Tramita-se o teor desta família inutada. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Jair Brunhado. Senhor presidente, gostaria de acusar o recebimento do relatório da Secretaria Municipal de Educação e a qual, após a sessão, passo à presidência sobre todas as atividades realizadas no mês anterior, e até o dia 10 de maio, da Secretaria Municipal de Educação. Também, o qual consta as entregas de verbas e datas realizadas em várias escolas de União da Vitória. Também gostaria, nesse momento, de relatar aqui o recebimento do mapa de vendas e também do relatório sobre o leilão de bezerros que aconteceu no dia de ontem na Frisesp. Apesar da chuva, apesar da intempéria, nós tivemos uma boa participação por parte dos comerciantes e tivemos um bom número de vendas. Quero parabenizar o Júlio Adilson Pires, secretário da Agricultura, por ter tido a coragem de assumir esse evento junto com os associados de União da Vitória, fazendo com que, na nossa região, tivéssemos feirantes, vendedores de animais, trazendo esses animais para esse momento, o qual fortalece, sem dúvida nenhuma, a parte da agropecuária. E também, com toda certeza, trabalhos dessa forma que farão com que a nossa agricultura tenha maior consistência e tenhamos a fixação cada vez mais do nosso trabalhador rural nesse setor. Também gostaria aqui de enaltecer e destacar o bom trabalho realizado pelo senhor secretário Júlio Adilson Pires na área rural, o qual visitei vários pontos que estavam com problemas sérios, principalmente nos trechos onde passava o transporte escolar rural para os alunos do interior e que já foram resolvidos. Também acompanhei um levantamento do que ainda temos para ser feito. Da mesma forma, enaltecer a ação da Secretaria de Obras de União da Vitória, que apesar do mau tempo, tem feito com que as ruas dos nossos bairros, as que não tiveram a sorte de ter um asfalto, mas manterem condições de trânsito e fazer com que a nossa população, no momento de chuva, não tenha tanto problema como o problema de lama, barro, enfim. Sei que tem muito trabalho. Inclusive, nesse final de semana, a partir das 5 da tarde, e isso foi até umas 9 da noite, atendi vários chamados, estive em várias residências, onde alagamentos ocorreram pelo excesso de chuva. Mas acaba sendo sempre os mesmos fatores. Um vizinho faz um aterro, o outro constrói um muro, o outro resolve fechar uma boca de lobo, enfim, um depósito de terra, um monte de areia, um monte de brita, e a casa do outro às vezes é alagado. E o Departamento de Obras, no dia de hoje, sanou os que eu tive o acompanhamento, 8 pontos apenas na região de São Cristóvão resolvidos. Mas não para por aí. Se tivermos outros momentos de intempéria, de chuva tão forte como foi no dia de ontem, não tenho dúvida que quando for a semana que vem ou em frente, terá novos 10, 15 pontos. Porque a população, às vezes, não observa ao construir, ao fazer um aterro, ao fechar uma boca de lobo, ao fechar uma vala,
que estará prejudicando outro trecho, tendo em vista essa colocação. Portanto, o trabalho vai prosseguir sendo. Mas temos que destacar aqui a ação dessas equipes, do Departamento de Obras, da Secretaria de Agricultura para o interior. Por quê? Na sexta-feira, basicamente, todos os pontos de Nova Vitória onde transita o ônibus era ótimo, transitável. E hoje, pela manhã, já tinha pontos que não passava mais. Por quê? Porque caminhões, às vezes, carregados de madeira, no final de semana, e hoje, no período da manhã, acabaram formando lama em certos pontos, o qual, já no dia de hoje mesmo, o Departamento de Obras e a Secretaria de Agricultura acabou colocando brita, solucionando esses problemas. Mas o que nós percebemos? Um impulso e uma agilização nessas duas secretarias, o qual realmente vem nos surpreendendo, esperamos esse mesmo ritmo na sequência. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada, com aquelas chuvas que teve, ali no trevo da madeireira Miguel Forte, ali aconteceu vários acidentes. Eu, num dia desse, eu liguei para o chefe de gabinete, o senhor Bashir, e prontamente ele foi prestativo e mandou o departamento de obras naquele trevo conhecido como da madeireira Miguel Forte. Fizeram um trabalho excelente, com base que ali precisava, e várias vezes eles iam ali, só tiravam uma camada e jogavam asfalto. Ainda o asfalto não foi jogado, mas um trabalho que com certeza vai durar por muito tempo. Falta ainda a camada asfáltica, mas por causa ainda do tempo ainda que não deu. E também quero complementar aqui o Departamento de Obras, ou a pessoa que cuida do cemitério. Ontem eu fui naquele Campo Santo, depois de muitos anos, nós tivemos aquela entrada consertada, com concreto, coisa com pouco valor, com pouco dinheiro, mas que ficou bem. E a população estava agradecida ontem. Eu fiquei por vários minutos ali, senhoras de idade, pessoas que conseguiam transitar normalmente ali. E também tive informação do Selminho, que hoje administra o cemitério ali, que o carrinho, o vereador Gilberto Briz, vai ser colocado a semana que vem e também vai ser colocado um todo. Mas vai ser inaugurado. Só uma parte, senhor vereador. Mas ainda uma solicitação que deve ser feita. Nós temos agora 3 capelas, quase no mesmo local, porque uma está em frente. Colocar uma placa lá dizendo o falecimento de quem que está sendo velado. Porque muitas vezes você entra numa das capelas e está o velório na outra. Então, eu acho que deve ter, como em outras cidades, nós temos essa informação. É isso, nós podemos pedir lá para o Salminho e com certeza ele vai nos atender. Mas então eu queria cumprimentar esses 2 serviços da Secretaria de Obras, através do Joel também e do chefe de gabinete. Mas também, falando em verbas, vereador, eu acho que as verbas para a rodoviária vêm, para o final do eixo de desenvolvimento vem, mas aqueles 4 milhões que era a fundo perdido, uma parte, 1 milhão, e os 3 milhões que eram contrapartida da prefeitura, eu acho que dificilmente vem. Mas você vendo aqui, nas reuniões que a gente vem aqui, que o prefeito comentou da LDO, que tem 4, 5 milhões em caixa, eu acho que algumas obras, como essa do cemitério, tem que começar a ser feita urgentemente em União da Vitória. Semana passada, o vereador Sérgio, e eu já tinha entrado com isso, e muitos outros vereadores aqui, é sobre as nossas pistas, as nossas ruas, onde perto do meio-fio está um desastre. Nós não podemos mais estacionar nem veículos, nem caminhões, nem bicicleta. Isso aí, como tem esse dinheiro em caixa, eu acho que com simples, ou não precisa nem ser concreto, com asfalto, eu acho que o Departamento de Obras poderia fazer isso em toda a sua reestruturação da pavimentação do centro da cidade. A gente tem recebido, quando a gente faz esses requerimentos, e a resposta é sempre a mesma. Quando nós formos fazer os recaps, nós arrumaremos essas laterais. E enquanto o recap não sai, poderia ser facilmente feito essas laterais. Com a palavra o vereador Sérgio Andrecovski. Somente para encerrarmos de forma oficial aqui a participação da Secretaria Municipal de Saúde
em parceria com a 6ª Regional, ou seja, a Secretaria de Estado de Saúde e também o Ministério de Saúde. Na sexta-feira foi inaugurado o primeiro CAPS aqui na região. CAPS é Centro de Auxílio Psicossocial. É uma entidade baseada dentro da área de saúde, embasada com conhecimentos técnicos científicos, com uma equipe multiprofissional. Inclusive a regional participou primeiramente dando todo o respaldo técnico, mas também eu disponibilizei uma médica da nossa estrutura que estará atendendo ali, até porque está se especializando na área também, a doutora Margarete, e ela hoje é a diretora do DAS, quer dizer, ou seja, é a diretora de ações da saúde juntamente comigo ali na 6ª Regional. Então é uma pessoa que tem uma visão ampla e vai poder se disponibilizar junto ao município e principalmente as pessoas que têm algum grau de dependência de drogas, alcoolismo, ou seja, a pessoa que tem algum desvio de conduta psicossocial, terá ali no CAPS exatamente a atenção maior voltada para a sua vida, para a sua conduta, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistente social, médicos, psiquiatra, médicos especialistas, inclusive na área da adolescência e da juventude. Então são as parcerias, como eu falei na sexta-feira, que a melhor parceria que existe é aquela quando o povo leva melhor. E o povo leva melhor quando as boas coisas acontecem. Então, de parabéns, União da Vitória, de parabéns as 3 esferas de governo. O governo federal repassou um montante de dinheiro, não é um valor muito elevado, R$20 mil. Com a parceria do governo do estado, e principalmente o município investiu também uma parcela grande de recursos ali, foi adaptado onde era antigamente a delegacia, que era um prédio que não estava sendo ocupado totalmente no seu, enfim, em todo o seu espaço físico. Então ficou aí montado. Uma outra questão que nós queremos chamar bem a atenção da população, essas ações, assim como o vereador Gilberto Brites falou há pouco, voltado dentro para a área de saúde. Todas as reclamações que nós temos recebido, todas as informações, e são cerca de 2, 3 solicitações do Ministério Público semanalmente que nós temos recebido, nós temos filtrado, mas principalmente, graças a Deus, temos resolvido, e quem tem levado a melhor é o povo. Então nós, inclusive, dias atrás, o prefeito de Bituruna me ligou e até apresentou a situação real do seu município. Ele investe um percentual muito elevado na área de saúde, está no limite, como os demais municípios também, e nós repassamos algumas situações também ao secretário de Estado de Saúde. Então ele estará vindo à União da Vitória, nós estamos filtrando todas as informações que nos chegam a respeito de questão de atendimento, questão de cobranças por fora, que não pode, é caracterizado um crime, mas em contrapartida nós não queremos penalizar nenhuma instituição hospitalar, muito menos nenhum profissional. Mas o que tem que haver também por parte dos governos, na esfera estadual e na esfera federal, é uma revisão de tabelas. Os valores estão muito ínfimos, muito abaixo do valor real de custo, e nenhum profissional, e principalmente o profissional ainda é mão de obra. Agora, uma instituição hospitalar é o recurso que ele dependa daquele recurso para investir no tratamento, na recuperação da saúde, na manutenção do espaço físico, nos exames complementares que são caríssimos. E para completar ainda, pessoas que dependem muitas vezes de um exame aqui no INSS, na parte dos peritos médicos, para fazer os exames com a finalidade de se conseguir uma licença de tratamento de saúde. Quando é da área da ortopedia, eles estão pedindo uma ressonância magnética. Ora, aí realmente é uma questão muito complicada. Primeiro, não temos ressonância magnética no União da Vitória. Segundo, que um trabalhador pelo SUS, se procura o SUS, que não vai ter recursos para pagar R$800, que é o custo de uma ressonância magnética. Então, nesse pensamento, nós fizemos ofício de gabinete, juntamente com o ofício da regional, encaminhamos ao ministro da Saúde, ao superintendente do INSS no Paraná e também ao presidente do INSS a nível federal, para que tome consciência e, principalmente, seja sensível a uma questão que é uma questão de saúde pública. Não se pode pedir um exame quando não se tem, primeiramente no município, e muito menos condições financeiras. Então, essas questões nós queremos apresentar, embasado dentro da área de saúde, e sentimos aí as necessidades que os próprios governos, nas suas diferentes esferas, estão tendo, mas, infelizmente ou felizmente,
a população precisa. Quero aproveitar aí para parabenizar o vereador Júlio Adilson Pires pelo excelente trabalho, pela humildade, pela forma de condução, mas principalmente pela garra que tem demonstrado à frente da Secretaria de Agricultura. Está de parabéns, está demonstrando a fisionomia que está cansado, sinal que trabalhou bastante no final de semana, mas com certeza o seu trabalho está sendo elogiado e principalmente reconhecido por aqueles que mais precisam, que são os pequenos agricultores e a população que conta também com o seu trabalho nas mais diferentes áreas. Parabéns e continue assim. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao companheiro Marcos Calço pela lembrança e o aviso de que já foi adquirido o nosso carrinho no cemitério. E merecido a preocupação de companheiros como Adilson Pires, Jair Brunhago e Gilberto Brites, o peso era enorme. Então, qualquer um de nós que for agora já estamos toda a segurança de ir com o carrinho. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que há cerca de 60 dias nós discutimos com relação aos acessos principais da cidade. E sentimos a necessidade de que o município de Vitória viesse realmente no setor de planejamento a investir maciçamente para dar condição de trafegabilidade mormente nessas áreas de entrada da cidade. Lamentavelmente, nós tivemos um acidente na rua Padre Sapurite, que discutimos há muito tempo da dificuldade que aquela pista oferecia e ainda oferece. Eu era presidente do Avaí Futebol Clube e ali investi em um calçamento para que realmente os alunos pudessem circular no passeio. E fizemos um investimento grande para dar segurança. O que nós precisamos? Se você passar lá hoje, agora no Iguaçu, você vai ver 15 ônibus numa pista, os carros estacionados na outra pista e não tem como circular. Nós temos que falar, e até eu acho que sugerir depois, nessa semana que vem, uma reunião com o secretário de Planejamento, para a gente ver realmente a aplicação dessa verba. Se nós não separarmos aquela pista, se nós não colocarmos o taco para separar aquela pista, se nós não retirarmos todo o estacionamento dos ônibus que ali ficam, nós realmente criaremos uma pista de assassinato. Ali não tem condições. Nós também sabemos que na Marechal Deodoro a coisa está muito grande. O perigo é constante, porque é a grande avenida de circulação que liga o bairro Rio da Areia. E se nós não mexermos também em toda a pista de acesso no clube ferroviário, aqui do começo até o final na faculdade, nós também estamos criando grandes problemas. Não acho que seja valores exorbitantes para que façamos essa obra. O que nós precisamos realmente é ter a certeza de que o município vai investir nessa área e dar segurança. Já dizia o meu pai, que faleceu há muito tempo. Já vou ter assustado de novo, viu? De que o princípio de você investir na segurança é onde realmente você tem colégio. Se nós temos a face, o Iguaçu, colocados naquele bairro, e temos o Colégio São Cristóvão naquele bairro, nós temos que dar segurança para os alunos. O que é segurança? Boa iluminação, segurança com policial, calçamento para evitar o barro. Isso nós precisamos. Em todas as vias de colégio nós temos que ter isso. A iluminação é fundamental, o acesso é fundamental e a segurança é fundamental. Por isso que a gente poderia, senhor presidente, combinar a semana que vem com o secretário Jamar Clivati, que é o nosso secretário-presidente, para ver realmente onde é que vai ser jogado todo esse dinheiro, que é um volume muito grande de obras, e eu acho que a gente pode, aqui vereadores, realmente concretizar grandes obras e prioritárias para a população de União da Vitória. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 21 de maio de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite a todos.